Olá, pessoal! Hoje vamos aprender sobre as regras de plural. A regra geral no plural diz que deve-se acrescentar S às palavras terminadas em vogais. Por exemplo, A, E, I, O, U. Os exemplos que temos são a bolsa, as bolsas, o elefante, os elefantes, o pai, os pais, o sapato, os sapatos, o urubu, os urubus. Então, palavra terminada com vogal, apenas acrescenta S. As palavras terminadas em R, Z e S realizam o plural acrescentando ES. Exemplo: o senhor, os senhores, o país, os países, a luz, as luzes. As palavras terminadas em M realizam um plural com NS, porque lembra que existe a famosa regra de que o M só pode vir antes do P ou do B. Então, o exemplo que temos são a viagem, as viagens, a paisagem, as paisagens, bom, bons. Essas palavras são terminadas nessas letras sonoras ao, el, ol, u. Sempre que as palavras terminarem ao, el ou u, nós trocamos o L pelo IS. Exemplo: o animal, os animais, o anel, os anéis, caracol, os caracóis, o azul, os azuis. Como vocês podem ver, no ao, el ou u falta uma letra, que é o iu. As palavras terminadas em iu tônico trocam o L pelo S. O que é o iu tônico? É a sílaba da palavra mais pronunciada. Por exemplo, funil. O iu é tônico, é a parte mais pronunciada da palavra. Então, sempre que o iu é tônico, trocamos o L pelo S. O funil, os funis. O barril, os barris. Gentil, gentis. Então vocês perguntam, e quando o iu não é tônico, o que acontece? Palavras terminadas em iu átono trocam o L por EIS. O iu átono, átono significa que ele não é a sílaba mais pronunciada da palavra. Por exemplo, a palavra réptil, você inclusive tem um acento na primeira sílaba que diz que aí deve ser pronunciada mais forte. Réptil. Então, o iu não é tônico, ele é átono, sem som. Quando isso acontece, nós trocamos o iu, o L, por EIS. Por exemplo, réptil, répteis. Fácil, fáceis. Difícil, difíceis. Essas regras agora nós vamos compará-las com o espanhol, sua língua materna. As palavras terminadas em ão, esse ditongo nasal, ão, realizam um plural em 3 partes. As que terminam com ão, as que terminam com ães e as que terminam com ões. Por exemplo, a mão, o plural é mãos. O irmão, o plural é os irmãos. Nós comparamos o plural ão com anos no espanhol.
Então, se no espanhol o plural termina, por exemplo, como manos, no português é mãos. Hermanos, no português, irmãos. A outra comparação que fazemos com o espanhol são aqueles que realizam o plural com ans. Singular, o pão, plural, os pães. Singular, o alemão, plural, os alemães. Então, sempre que no espanhol o plural terminar com anes, no português será ans. Por exemplo, panes, pães. Alemanes, alemães. A outra comparação que fazemos são as palavras que realizam plural com ons. Singular o caminhão, plural os caminhões. Singular o avião, plural os aviões. A comparação com o espanhol são aquelas palavras que realizam o plural com ones. Por exemplo, caminhones, caminhões, aviones, aviões. Essas palavras devem ser muito bem analisadas. São palavras que não trocam no plural. Elas não sofrem alterações no plural na palavra, apenas no artigo que a precede. O lápis, os lápis. Não existe os lápizes. O ônibus, os ônibus. Simples é singular e é plural. O que vai definir é o artigo. O menino simples, os meninos simples. O atlas, os atlas. O fax, os fax. Vamos praticar?